vocês aqui, porque eu estou passando para ele, é o pensamento de alguns aqui, né? Fica mais fácil. Uma aqui representando, porta-voz, estou sendo a porta-voz. Sérgio, você chegou também num ponto que nos leva a uma grande reflexão. Ou seja, a lei de causa e efeito, não é? Lei de causa e efeito. Vamos lá. Numa hora, eu tenho uma causa que produziu um efeito. Noutra hora, eu posso ter um efeito que está vindo de uma causa. Não é isso? Então, essa lei de causa e efeito daria para eu interpretar em determinados momentos como a tão conhecida pena de Talião. Vocês já ouviram falar aqui na pena de Talião? Já? Né? Olho por olho, dente por dente, né? Não é? Pode ser assim. Eu faço então essa observação, Sérgio, porque aqui no tema da palestra, o apóstolo Paulo tem lá nas suas cartas, as cartas de Paulo, né? Tem até um livro, que estão no Novo Testamento, citações onde ele afirma que a semeadura é livre, sim. Podemos plantar qualquer coisa, semear qualquer coisa. Mas ele é taxativo. Nas cartas dele, ele é taxativo em dizer que a colheita é obrigatória. Não tem jeito. Então, Sérgio, como é que nós podemos entender isso? Você vai responder, minha dúvida, nossa dúvida, tá? Afinal, é olho por olho, dente por dente? Se numa semeadura a colheita é obrigatória, onde isso nos envolve com a lei de causa e efeito? Complicou, né? E agora? Está todo mundo pensando nisso? Vamos raciocinar, gente, vamos raciocinar. Se a gente interpretar essas palavras sem uma boa reflexão, pode realmente parecer isso. Vamos lá. Marita falou na pena de Talião. Ela foi criada pelo rei babilônico Hammurabi em 1720 a.C., naquele célebre Código de Hammurabi. Era um tipo de punição naquela época. Peraí, foi criada pelo rei Hammurabi? E Talião? O que é Talião? É alguém? O que vocês acham? O que você acha? Será que Talião é alguém? Não. Muita gente acha que é. Nós tivemos até um funcionário numa empresa que tivemos que se chamava Talião. Né? Entendeu? Pois é, coitado, né? Não é? Mas a mãe dele provavelmente Não sabia. Né? Não sabia, né? Talião não era uma pessoa. É uma expressão jurídica latina que quer dizer o quê? Desforra, retaliação, vingança. Esse é o significado de talião. Então, é uma expressão jurídica e ela foi criada para tentar impedir que as pessoas fizessem justiça com as próprias mãos. Por que isso? Porque seria desproporcional, poderia ser desproporcional ao crime cometido, né? Tanto que hoje a lei prevê homicídio culposo, homicídio doloso, não deixa de ser um homicídio. Mas será que a pessoa vai entender se é doloso, se é culposo? Pode fazer uma vingança desproporcional ao acontecimento. Então, é onde os criminosos recebiam essa desproporção. Então, era conhecido olho por olho, dente por dente. Então, meus irmãos, pode parecer assim à primeira vista que a semeadura é livre, mas que a colheita é obrigatória. Isso estaria endossando a lei de Talião. A lei que... mas não é, né? Poderia estar endossando, mas não é. A prova máxima de que não é isso é que Deus e nem Jesus querem assim. É misericórdia, né? Um dia Jesus falou, quando alguém bater na sua face, ofereça outra.
Ou seja, ele estava pedindo justamente que não houvesse uma retaliação, que não houvesse uma vingança, que não houvesse uma desforra, e sim o quê? Misericórdia. Do mesmo modo, quando ele falou, quem aqui estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Também era para oferecer o quê? Misericórdia à pecadora. E para perdoar 77 vezes. 70 vezes 7. 70 vezes 7 vezes. Ter misericórdia. Jamais dar o troco. Muito menos a desforra e a retaliação. Será que Deus gostaria que nós sujássemos as nossas mãos aplicando a sua justiça? A justiça divina? Claro que não, né? Ele não precisa manchar nossas mãos, as mãos dos seus filhos, de sangue, para fazer com que o outro aprenda o que é necessário. Muitas vezes nós não entendemos isso. A gente quer que a pessoa cometeu uma falha, pague logo por ela. Mas os desígnios de Deus são diferentes dos nossos. Ele tem todo o tempo da eternidade para oferecer oportunidade àquela pessoa, aquele criminoso, aquele bandido, a se redimir. E ele vai chegar à perfeição. Quanto tempo vai demorar? Aí é questão de cada caso, né? Então, Jesus mesmo disse, né? O escândalo é necessário, né? O escândalo é necessário para as coisas acontecerem, para que a gente possa aprender, porque ainda somos duros de coração. Mas ai do homem pelo qual o escândalo venha. Então, pode ser nessa existência, pode não ser. Por mais inconformado que nós fiquemos. Puxa, o cara cometeu aquele crime, o cara é isso, é aquilo, está livre, continua fazendo. Um dia ele vai se redimir. Um dia ele vai se modificar. Tá? E se nós estamos passando por alguma situação, talvez seja também um aprendizado para nós, de tolerância, de indulgência, etc. Então, finalizando, Deus não pede para ninguém fazer justiça em nome dele. O que ele nos pede é misericórdia para com o outro. E por que tudo isso? Porque somente Deus tem os meios de fazer com que o irmão rebelde, o aluno recalcitrante, atrasado, aprenda. E jamais partirmos para uma desforra. Jamais partirmos para uma retaliação. Meus irmãos, vamos entregar a Deus. Sérgio. E nós, às vezes, devido às nossas limitações, porque somos limitados, né? A gente quer transferir para as leis de Deus a nossa vontade, né? Ainda quer que Deus, Deus vai fazer isso e isso. Deus está vendo. Deus está vendo, hein? Deus está vendo. Você não perde por esperar. Então, quer transferir para Ele, né? As nossas limitações. A gente quer fazer o quê? Uma desforra, né? Uma retaliação. E assim ficaria mais fácil dizer: eu fiz porque está na lei, não é? Ficaria bem mais fácil. E ainda por cima, usamos Deus e a espiritualidade, que não tem nada a ver com isso, né? Usamos Deus e a espiritualidade para justificar as nossas ações. Não, Deus, tem gente, uma pessoa que eu estou lembrando, que ela ainda diz: não, Deus está me dizendo aqui, eu tenho que fazer isso. Não é? Olha como é que nós somos, né? Então você concorda com isso, Sérgio? E se a gente quer transferir para a lei divina a nossa vontade, então quem é que quer desforra? Né? Quem é que está querendo a desforra? Nós. Não é isso? Quem é que quer o reparo? Nós. Quem é que quer o talião? Nós. E aí parece que fica tudo mais fácil. Aí eu me incorporo Deus, né? E vou resolver tudo. É por aí? Exatamente assim, né?
Aí nós usamos Deus e usamos a espiritualidade para quê? Para justificar nossas ações. Olha só, precisamos ter cuidado com isso. E aí você sabe que isso tudo é muito bom para a gente refletir. O momento aqui tá, né, serve para isso. Quando a gente chegar em casa de noite, a gente vai deitar na cama, a gente faz aquela retrospectiva do dia. Né? Olha o que foi dito lá naquela palestra. Né? É muito bom para a gente refletir. E eu vou trazer para o nosso papo aqui, Sérgio, aí eu vou trazer uma pessoa, uma criatura, uma figura muito importante na nossa história. Quem não faltou essa aula na escola vai se lembrar de quem? Isaac Newton. Estão lembrando dele lá na escola, na aula? Né? Vamos lembrar de Isaac Newton, que foi, sem dúvida, um dos maiores expoentes do mundo científico. Ele foi um grande matemático, ele foi um exímio físico e um destacado astrônomo também. O homem era tudo. Ele revolucionou aquela época dele, foi século XVIII. Ele foi uma revolução ali, com aquelas descobertas que ele fez. Uma delas, aí, Sérgio, aquela grande descoberta, denominada a terceira lei de Newton. Alguém está lembrando da terceira lei de Newton? O que é que ela diz? Está lembrando? Estão lembrando o que é que diz essa lei de Newton? Terceira lei de Newton. Quando eu começar a falar, vocês vão lembrar. A toda ação... existe uma reação. Olha que alunos exemplares, hein? Que alunos, hein? Não, gostei de ver. Gostavam de ir para a escola, para essa aula. A toda ação corresponde uma ação de igual intensidade, uma reação de igual intensidade e em sentido contrário, né? Igual bumerangue. As leis da física nos demonstram claramente. Então, o quê? As leis da física estão demonstrando que existe causa e efeito, não é? Olha o Isaac Newton lá, como ele sabia. Como é que a gente entende isso, então, Sérgio, nos acontecimentos de uma existência? Pois é, né? Como é que a gente pode entender isso sob o aspecto da doutrina e da nossa existência, né? Toda ação provoca uma reação contrária. Se eu bato com a mão na parede, a parede faz uma força oposta, na mesma intensidade da minha ação. Minha mão que vai sofrer, né? Ninguém tenta fazer isso não, hein? Então, trazendo aqui, resumidamente, nós colhemos as mesmas consequências das ações que nós praticamos. Tanto para o bem, quanto para o mal. A reação vem. Para cada ação, tem uma reação. Então, voltamos para a semeadura livre, mas a colheita é obrigatória. Então, o importante nessa lei é que o objetivo da lei de causa e efeito não é punir, não é castigar, mas corrigir, reeducar o espírito. Deus não pune ninguém. Deus nos dá a oportunidade do aprendizado. E como? Como é que Deus nos dá a oportunidade do aprendizado? Através das existências, através das reencarnações. A verdadeira justiça de Deus vem através das reencarnações. Se ontem eu fui uma pessoa rica, avarenta, usei o dinheiro somente para o mal, Deus vai me dar uma outra oportunidade, não como castigo, mas como maneira de reaprender, nascendo de novo numa nova encarnação. E como vai ser isso? Pode ser com uma vida mais simples, para valorizar o trabalho honesto e aprender a dividir. Vejam bem, depois que ele passa por isso, ele pode vir a ser rico de novo. Por quê? Aprendeu. Como prova de que aprendeu a lição. Não quer dizer que ele vai ser pobre em todas as encarnações. Ele vai poder voltar rico de novo, depois de uma situação dessa, para provar que aprendeu a usar a riqueza para o bem. Assim como a vaidade, né? Aquele que nasce, que vive hoje
só cuidando do visual, vaidoso, né? Usando a beleza, preocupado só com a parte externa, Deus não vai castigar com isso pela justiça. Ele pode receber uma nova vestimenta não tão bonita. O que é a vestimenta aí? Um corpo físico. E que, para quê? Para valorizar também as qualidades espirituais. Então, se nessa encarnação eu não estou conseguindo mais trabalhar com as ferramentas que o nosso planeta está proporcionando, serei reposicionado por uma misericórdia divina em outro planeta. Olha só, isso é interessante. Isso nos remete a quê? Vocês lembram dos exilados de Capela? Né? Capela sendo promovido para regeneração, aqueles que não tinham condições de vivenciar a regeneração vieram para cá. Não é isso? Então, é isso que nos acontece. E para continuar evoluindo, onde possa trabalhar com as ferramentas adequadas. Quando nós encontramos dores na nossa caminhada, são por consequência do que nós cometemos. A justiça divina mostra aí. Como? Dando sempre a oportunidade de reaprender. Deu para entender, meus irmãos? Então, vamos lá, Marita. O tempo está passando. E aí eu só vou lembrar aqui, nós já estamos terminando, aquele medo que algumas pessoas têm do céu e do inferno, né? Eu errei, quando eu morrer, eu vou direto para o inferno. Não, mas eu fui boazinho. Eu vou direto para o céu. Mas você foi mais ou menos, né? Onde que eu vou ficar? Vai ficar onde? Não, vai ficar no purgatório. E Deus? E a justiça de Deus? Onde é que estaria nessa hora, né? Por isso que o Espiritismo é raciocínio, né? É raciocinar. Se Deus é justiça, é bondade, Ele iria fazer isso com a gente? Sair daqui, ir para o céu, ficar lá, como disse Serginho, ficar tocando harpa do lado dos anjos? Ou vai para o inferno, né? Acho que o inferno é mais animado até, né? Aí vem a justiça divina. É maravilhoso isso, né? E é engraçado, né, Sérgio? A gente pode observar, então, depois disso tudo que você falou, vamos ver se vocês concordam comigo. A gente pode observar aqui que a lei da física é uma lei da matéria. Né? Isaac Newton, o físico, aquela lei é uma lei da matéria. E a lei da matéria é a lei, e a lei da... Como é que eu posso concluir aqui? A lei da física é uma lei da matéria. Me ajuda a raciocinar. Causa e efeito, né? E a lei da matéria segue as leis da física. Não é assim? Né? Tá nessa relatividade. Se entremeiam, né? É verdade. Então, para toda ação, há uma reação. Tanto na física quanto na matéria. Há uma reação de igual intensidade e não tem como ser diferente. Não tem. Aí é como você falou, causa e efeito. Não é? Mas pela lei divina... Existe a misericórdia, o amor. Existe a misericórdia, o amor de Deus, né? E a sua bondade. A lei de causa e efeito já muda um pouquinho. Já vai mudar tudo um pouquinho. Né? Já não era a lei de Talião, né? Hoje vocês vão sonhar com Talião. A gente está falando tanto em Talião aqui, tá? Mas não vão sonhar com ninguém. Vocês vão sonhar só com essa lei aí, de Hammurabi. Então, por que, Sérgio? Por que educar com amor é diferente? Pois é. Deus educa através dos tempos e não pela violência. Ele educa com muito amor e muita misericórdia. Ele sabe que nós precisamos passar por vários estágios, porque ele sabe que não vamos aprender tudo de uma vez, não tem como. É como numa escola. Vamos aos poucos adquirir condições de entender a nossa melhora progressiva. Ele sabe que num estágio só a gente não vai entender muita coisa. Isso é o quê? É amor, é muita misericórdia. Bom, a gente pede desculpa, nós estamos quase estourando ali o tempo. 3 minutos, né? 3 minutos, não, mas eu vou tentar antes, tá? Então, chegamos aqui no final dessa palestra. Agradecimento total, tá?
ali a nossa amada, né, Lola, que é quem a gente conhece, né, aqui a Ana Lúcia, né, e a todos dessa casa. A espiritualidade também desencarnada que está aqui presente, seu Newton Leal, né, bem provável até que esteja aqui. Né? Então a gente agradece muito essa oportunidade ao Jefa. E aí eu peço a você, Sérgio, que deixe aí uma mensagem para os nossos amigos, para os nossos irmãos encarnados e desencarnados que estão aqui entre nós. Eu acho que ficou, de certa forma, um pouco claro, né? Que tudo aquilo que nós semeamos agora, nós vamos colher amanhã, dentro do grau evolutivo em que nós estamos hoje. Já sabemos diferenciar o bem e o mal, não é verdade? Então vamos todos nos esforçar para lançarmos em nossas vidas o quê? Sementes do bem. Tem uma frase que diz: todo mal volta à origem. Mas será que todo bem também volta? Claro que volta. É causa e efeito. Então, por essas razões, o Espiritismo afirma que tudo nos é permitido. Agora eu pergunto a vocês, será que tudo nos convém? Então, está tudo em nossas mãos. Vamos refletir, meus irmãos. Tá? Muito grato aí pela atenção, pela presença e fiquem com Deus. Fiquemos com Deus, né? E aí, gente? Muito bom, né? Quem entrou aqui se achando a vítima da situação, continua se achando a vítima da situação? Quando ele falou aqui na educação,